Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós vimos outro dia como a virtude se caracteriza por essa disposição habitual e firme para fazer o bem. Um hábito bom que confere à pessoa que possui esse hábito uma inclinação firme para realizar uma coisa boa, para continuar fazendo o bem. Falávamos nessa ocasião, esse hábito é uma disposição firme, mas que precisa ser decidida, não é uma anestesia, no sentido de que a pessoa faz de maneira automática. Na verdade, uma pessoa que tenha virtudes é alguém que vai aperfeiçoando a inteligência, vai aperfeiçoando a vontade ao longo do tempo, fruto desse esforço de agir bem. E um exercício, um aperfeiçoamento da inteligência e da vontade, porque pela inteligência e pela vontade vai percebendo que aquilo é bom, e por isso ela persevera nessa disposição habitual e firme de fazer o bem. E com isso desenvolve um relativo domínio pessoal que torna mais fácil o cumprimento daquilo que deve fazer, sendo que o mais valioso da nossa vida é amar a Deus. Tudo isso é mais ou menos o conceito da virtude. De maneira concreta, a virtude se caracteriza pela disposição habitual e firme de fazer o bem. E eu creio que isso nos atrai, mas precisamos ser honestos sobre as barreiras que nós encontramos pelo caminho, mais concretamente o orgulho e o hedonismo. Esses vícios que abalam as raízes de qualquer tentativa de adquirir as virtudes humanas. Talvez essa meditação seja um pouco pesada, porque vamos falar de duas coisas bastante desagradáveis. E é difícil ser positivo falando de uma coisa desagradável, mas me parece que é pertinente. Senão, creio que esse panorama que as virtudes abrem para nós, se não falamos dessas dificuldades, pode parecer que é impossível chegar ao alcance das virtudes, por isso que escolhemos oferecer esse tema para a nossa meditação. Então vamos começar pensando no orgulho. Essa experiência que temos do orgulho, creio que não precisaria assim muitas apresentações, mas é essa atitude daninha que brota do próprio egoísmo e que por isso mesmo nos afasta mais radicalmente do amor. Nesse desejo de fazer aquilo que agrada, que nós desejamos amar. Na verdade, o orgulho trabalha justamente na antítese do amor. Como o amor, o desejo de agradar alguém que amamos é base da vida cristã, nós percebemos quanto o orgulho pode afastar de Deus. O Papa Bento XVI, ele comentou certa vez que cada um de nós traz dentro de si uma gota do veneno da serpente do paraíso. Ele fazia nessa ocasião uma alusão ao pecado original, que foi um pecado de orgulho,
que levou os nossos primeiros pais a rejeitar Deus com um ato de desobediência. Não souberam sujeitar-se. E rebelando-se contra Deus, isso o que essa explicação do pecado original quer transmitir para nós, que uma pessoa que se rebela contra Deus, um homem, uma mulher que se rebela contra Deus, fica fechado no círculo da adoração e do culto do seu eu. E como isso se dá? Tudo gira em torno dessa pessoa, e como tudo gira em torno dela, ela quer comandar, essa pessoa não aceita interferências. E como ela quer comandar, ela não aceita interferências, o que acontece? Ela promove uma independência de Deus, que nós percebemos que é destrutiva. Quando uma pessoa corta a conexão vital com aquele que é a fonte do ser, da vida, do bem, da bondade, é perigosa uma vida assim longe de Deus. Assim o homem se condena ao absurdo, pois uma liberdade sem Deus só pode destruir o homem, comenta um teólogo. Então, o que o orgulho faz propriamente? Faz com que as virtudes saltem fora dos eixos do amor a Deus. Saltem fora dos eixos do amor ao próximo. E com isso as virtudes se corrompem. Ou se acabam, ou se falsificam e vira uma simples autoafirmação. Por isso, o orgulho é tão odioso diante de Deus e dos homens. Propriamente odioso diante de Deus, aquilo que nós lemos no livro do Eclesiástico, lá no capítulo 10, o início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois o seu coração se afasta daquele que o criou. É uma rebeldia muito forte. Deus cria o homem se enche de orgulho e crê que pode seguir sozinho sem o seu Criador. Isso é impossível. Como isso é impossível? Que o desprezo de Deus e das coisas de Deus é muito forte essa atitude no ser humano. E isso como se dá no dia a dia de uma maneira concreta, para não ficar assim uma questão de livro, uma questão teórica? Aquela pessoa que acredita em Deus da boca para fora, porque fala isso e inclusive fala que reza e até reza na teoria, mas no fundo do seu coração considera Deus como algo supérfluo, não conta com Deus na sua vida diária. Para que levar tão a sério a fé? Para que ter uma vida espiritual constante? Para que aprofundar no Evangelho, na doutrina cristã? Para que estudar a doutrina da igreja? Trabalhar sim, ganhar muito dinheiro e se der ter uma atitude ética. Quando muito se aceita a Deus como um criado, um servo, que deve ficar a postos quando o chamamos na hora da aflição para que nos resolva problemas. Alguns desses problemas causados por nós mesmos. Por isso, o orgulho é odioso diante de Deus, como corrompe e nos afasta de quem nos criou, de quem nós dependemos por essa criação. E o orgulho também é odioso diante dos homens. O padre Francisco Faus, que escreveu muitos livros nessa área da espiritualidade, um dos seus livros ele comparava o coração a um instrumento de corda. Quando as cordas são tocadas pela bondade e a sinceridade, saem de dentro as notas do amor, ele comenta no livro. E quando quem toca é o orgulho, saem do coração as notas da discórdia, da mágoa, da raiva, da inveja, da incompreensão, da falta de caridade.
E quem sabe podemos, nesse momento de oração que nós estamos tendo agora, podemos aproveitar para escutar aqui na presença de Deus o som das nossas cordas. Pelos sons que se repetem, nós poderemos deduzir os tons do nosso orgulho. O orgulho, ele toca o coração com o desejo exorbitado de sobressair, de ficar por cima, de ser valorizado, acatado, estimado, com a ânsia de se sentir superior aos outros, ou pelo menos nunca inferiorizado. É a incapacidade de aceitar qualquer coisa que fira o nosso amor próprio ou rebaixe a nossa imagem. Com esses sentimentos, é praticamente impossível amar, querer o bem dos outros. É bom desmascarar esse inimigo e, como diz a Escritura, caçar as pequenas raposas que destroem a vinha. Então vamos aproveitar para ver alguns traços dessas raposas. Então, o que pode manifestar em nós e que acaba, nós vamos perceber como isso é odioso, esse sermos suscetíveis por minúcias. Lógico, não se trata de ser um cubo de gelo que nada nos afete, não é isso. Mas de ficarmos muito tristes, muito desanimados, muito para baixo diante de minúcias. E qualquer coisinha nos ofende e nos melindra. Caçar as pequenas raposas que destroem a vinha, dentro desse âmbito do orgulho, a teimosia. Julgando que estamos sempre com a razão, desprezamos o ponto de vista dos outros e somos capazes de não dizer a última palavra nas discussões. Insistimos que eu tenho que ter razão, que eu estou certo. Bem, muitas vezes estamos, outras vezes não. E vamos levando a vida em frente. Essa queixa excessiva de não sermos compreendidos, ao mesmo tempo em que julgamos temerariamente com dureza os outros. Queremos essa compreensão, mas não oferecemos essa compreensão aos outros. Essa preocupação constante pela nossa imagem, é boa a boa preocupação pela imagem, mas não pode ser uma preocupação doentia. A cada segundo, se eu fiquei bem, se eu não fiquei bem, se eu acertei, se eu não acertei. Não perdoar, não desculpar, guardar ressentimentos por longo tempo. Termos muito espírito crítico, essa tendência instintiva de ver o lado errado, grotesco dos outros. Abusar da ironia, das gozações, porque eu estou por cima. Querer que os outros saibam, louvem, agradeçam as coisas boas que fazemos. Falar demais, escutar de menos. Esse termo que São José Maria utiliza em Caminho, que acho que é muito feliz, ser o sal de todos os pratos. E queremos saber de tudo, estar em todas as conversas e não perder nada, por pura curiosidade, por se sentir-se bem, com um certo domínio da situação. E nas conversas, mostrar-nos sempre por dentro dos diversos assuntos e como quem sabe mais que todo mundo, e às vezes até chutando alguma coisa, para que fique essa aparência de que eu sei, de que eu estou por dentro de tudo. Bom, tudo isso a gente percebe como não é bom para nós. Eu acho que toda essa descrição, enfim, a maior parte de nós em algum momento já passou por isso. E com certeza passamos mal. Então, se o orgulho ele meio que estraga tudo, por outro lado, a humildade vivifica tudo. A humildade cura tudo.
A humildade protege tudo. Um exemplo, creio que eloquente, foi o que disse Nossa Senhora lá na casa de Santa Isabel, ao levantar o coração a Deus num cântico de alegria, por celebrar junto com Santa Isabel aquela gravidez miraculosa. Santa Isabel, porque era estéril, já não podia ter filhos, e essa concepção virginal de Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilde condição da sua escrava, realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso. Esse reconhecimento da bondade de Deus nela. Como seria importante que tivéssemos esse olhar para a realidade à nossa volta. E com certeza Nosso Senhor realizará maravilhas, logicamente, se encontra um coração humilde e desprendido. O que são essas maravilhas de Deus no dia a dia? É perceber que passa por nós uma série de graças que por nós mesmos não teríamos conseguido. Eu tive essa presença de espírito para explicar um assunto lá para uma pessoa e aquela pessoa mudou de ideia. Aquela pessoa resolveu deixar a sua distância de Deus e se aproximar de Deus. E a gente faz um replay daquela conversa. O que eu falei, né? Olha, propriamente, mais do que eu falei, Deus, através das minhas palavras, tocou o coração da pessoa. Agora, se acontece uma vez ou outra e começamos a achar que fomos nós mesmos por nós que fizemos isso, Nosso Senhor não vai poder dar esses dons para nós, porque vai insuflar a nossa soberba. Também nós, Deus poderá realizar maravilhas se encontra um coração humilde, desprendidos. Em uma linguagem mais poética, podíamos dizer que na terra boa da humildade, todos os dons de Deus dão fruto. Na terra boa da humildade, todas as virtudes podem ser plantadas e crescer sadias, sem medo de pragas que as devastem. Por isso, com muita razão, diz São José Maria, no outro livro dele, em Suco, no ponto 282, pela senda da humildade vai-se a toda parte, fundamentalmente ao céu. E qual é a senda da humildade? A verdade sobre nós mesmos, tanto nos aspectos positivos como negativos, admitir com prontidão, com naturalidade, aquilo que vai bem, também aquilo que não acertamos. Não faz muito tempo, em uma meditação, tratávamos sobre isso, não vamos nos deter mais longamente sobre isso agora, mas recordar isso, né, que a humildade é a verdade sobre a nossa vida. Depois, o outro vilão pernicioso das virtudes é o hedonismo. A bússola íntima de muitas pessoas. Muitos corações têm, muitos dos desejos de uma pessoa, muitos corações têm a agulha magnética apontada para uma estrela de 5 pontas. O meu prazer, os meus gostos, o meu interesse, minhas vantagens, meu direito de ser feliz. E outros corações, e aí creio que todos queremos estar, apontam para outra estrela de 5 pontas radiantes, ideal, doação, serviço, o meu dever, o meu amor. Aquela primeira estrela, o meu prazer, os meus gostos, o meu interesse, minhas vantagens, meu direito de ser feliz, nasce nos porões mais profundos do egoísmo. A segunda, o meu prazer, o ideal, a doação, o serviço, o meu dever, meu amor, surge do influxo do amor de Deus que ilumina a existência de uma pessoa. E como é o amor de Deus que ilumina, aquela pessoa vai fazer o bem. Na saga do Senhor dos Anéis, as sombras de Mordor invadem a Terra-média e ameaçam devastar tudo.
O hedonismo é hoje uma espécie de sombra de Mordor que avança sobre a vida moral das pessoas e que ameaça devastar tudo, mais do que ameaçar, já devasta, já está devastando. E propriamente do que se trata esse hedonismo, uma doutrina que considera que o prazer individual imediato é o único bem possível que uma pessoa tem para alcançar. O prazer individual e imediato. Em coerência com isso, é característico do hedonismo considerar o sofrimento individual como único mal. Então, o grande bem é o prazer individual e imediato. E o grande mal é o sofrimento individual. E, igualmente, na linha do absurdo, o sacrifício voluntário, se não é meio para conseguir maiores prazeres individuais, é um absurdo também. Problema que nós, eliminando o sacrifício, as virtudes desaparecem ou ficam paralisadas. Nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Isso daqui não é nem um princípio cristão, isso daqui é um princípio de vida. E qual propriamente o peso do hedonismo hoje na sociedade, nas pessoas, em nós, é que durante milênios, tanto os espíritos pagãos mais elevados como os cristãos chegaram à certeza de que a autêntica realização humana só poderia ser encontrada nas virtudes. E obviamente, no bem para o qual as virtudes apontam. E ao longo de muitos anos, as pessoas falharam, não foram santas, foram mesquinhas, mas foram aprendendo pelos pais, pelos mestres, que elas poderiam exercitar isso e elas não teriam que fugir do sofrimento e do sacrifício. Então, qual é a diferença hoje? Enfim, o ser humano não é que tenha mudado tanto as maldades, as malícias, mas como se foge da dor e do sacrifício, não se luta contra o mal. Esse é o ponto. Porque é gostoso lutar contra o mal. Durante muitos anos se via como coisa evidente que o mal consistia na falta de valores, de referências nítidas sobre o bem e o mal e a falta de virtudes. Por isso as virtudes eram ensinadas em todas as idades como um esforço moral necessário para alcançar o bem, vencer o mal. Basta ver os heróis admirados, propostos como modelo. Eram homens e mulheres capazes de grandes sacrifícios, homens e mulheres capazes de renúncias generosas, de sofrimentos heróicos por uma causa que consistia sempre num bem, nunca num prazer puro e simples. Era um ideal em que o bem e a beleza se identificavam. E esse foi o denominador comum dos grandes personagens bíblicos, dos heróis pagãos, dos santos cristãos. O sinal da grandeza de uma pessoa era a qualidade excepcional das suas virtudes. E nesse sentido, é que a Igreja Católica, ao estudar a possível canonização de algum fiel falecido com fama de santidade, analisa primeiro se praticou virtudes heróicas, esses atos estáveis, se fez o bem. E se ao longo dos séculos a virtude não só admitia, como exigia o sofrimento corajoso, esse sacrifício desinteressado, agora esse quadro parece estar sendo pichado, retalhado, substituído pela liberdade do prazer sem limites, que na verdade não é uma liberdade. E quem se atreve a dizer que essa liberdade sem limites não é um bem, essa pessoa ela é taxada de moralista medieval. E o que nós vemos acontecer nessa sociedade hedonista, na vida hedonista, e talvez na nossa própria vida, em alguns momentos, que nos deixamos levar por isso,
tudo se submete às rédeas do capricho e do prazer imediato. Eu gosto, eu faço, eu não gosto, não faço. Eu me sinto bem, faço, eu não me sinto bem, eu não faço. E creio que, infelizmente, todos temos experiências pessoais de como isso acaba escravizando, ou pelo menos amolecendo a nossa vontade. E por escravizar, amolecer a vontade, o que ocorre? O hedonismo, ele pode provocar a paralisia do amor de Deus numa pessoa. O hedonismo, como o orgulho, ele se infiltra em tudo, infecciona o sangue da alma, para dizer de uma forma, e afeta gravemente as relações com Deus, as relações com o próximo. E como se dá isso propriamente? Em primeiro lugar, nas relações com Deus, com a mística do prazer. Deus é jogado fora como um obstáculo que atrapalha essa mística. Os mandamentos são deixados de lado e a liberdade de viver conforme as próprias vontades, sem preocupação se aquilo é bom ou mal, se aquilo lá agrada a Deus ou não, é a minha vontade, eu faço. E a religião, ela é vista pelo hedonista como um produto de supermercado ou de shopping center. E para dizer de uma forma, o mercado das religiões hoje até que está bem abastecido. As gôndolas estão cheias para cada um escolher a sua religião à la carte. E, em geral, a gôndola mais interessante é aquela da religião que aprova todos os caprichos, pecados e erros. Aquela que tranquiliza a consciência, oferecendo cultos, pregações, cânticos, orações, com efeito semelhantes aos de uma sauna, por exemplo. Uma religião sem outro amor que o amor a mim mesmo, amenizado por umas pinceladas de caridade gostosa, uma pitada de alguns dias de voluntariado para tranquilizar a consciência. Então é evidente que esse tipo de religiosidade pode ter a sua atração, mas acaba sendo paralisante. Nunca levará à realização no amor, à plenitude da vida, ao bem de verdade. Não que se fará coisas más, se fará até coisas boas, mas não uma bondade que satisfaça. Por suposto, nunca levará ao Deus vivo, quando muito, a umas regras éticas de conduta, que chega um momento que cansa viver as regras de conduta. Então, nós mais ou menos vemos como isso pode paralisar o nosso amor a Deus. E depois o hedonismo paralisa o amor ao próximo. Há umas palavras de São João Paulo II, numa carta que ele escreveu às famílias, em que ele falava nessa carta de uma civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização em que as pessoas se usam como se usam as coisas. A mulher pode tornar-se para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais, a família uma instituição embaraçosa para a liberdade dos membros que a compõem. E a mentalidade hedonista de um casal, por exemplo, se nota na decisão relativa a ter ou não ter filhos, a ter mais ou menos filhos. Tudo bem, é um assunto complexo, é um assunto que tem que ser decidido pelo casal. Quem está de fora não pode emitir nenhum tipo de juízo pela atitude externa que vê. É necessário ponderar diversos fatores objetivos lá, o casal, saúde física, psíquica, a situação financeira, condições de trabalho. Mas o que se vê, na maioria dos casos, quando se tem acesso à intenção das pessoas, o fator decisivo nesse assunto concreto dos filhos é o hedonismo. O comodismo, a aversão ao sacrifício, o desejo de não ter trabalho,
de usufruir mais liberdade para fazer o que se quiser. E onde estão aí as virtudes da família e do lar? O Papa Francisco, mais recentemente, ele falava que a mentalidade hedonista é uma mentalidade de descarte. E como isso propriamente se dá? Em nome do prazer e desse direito a todo custo de ser feliz e de maneira solitária, individualmente, o marido descarta a mulher, a esposa descarta o marido, ambos descartam os filhos, que sempre sofrem as consequências da separação. E se quisermos conhecer os motivos da maioria dos divórcios, os advogados poderão oferecer uma boa lista, mas a verdadeira causa, para a maior parte, logicamente não todas, para a maior parte das separações, está relacionada com a falta de virtudes. Porque levaram à pulverização da família como um prédio com as fundações fracas. A pulverização da família que se deu pela falta de entrega generosa ao ideal familiar, faltou abnegação, compreensão, a dedicação prestativa e alegre, faltou paciência, espírito de serviço, a compreensão, a misericórdia, virtudes que precisam ser cultivadas. E pois é importante considerar que o hedonismo paralisa o amor a Deus, o amor aos demais, mas paralisa o amor a nós mesmos. Creio que tudo que já vimos hoje, percebemos como o hedonismo paralisa esse amor a nós mesmos, como essa autoestima se compromete. Destrói, em primeiro lugar, a existência de quem adota como bússola para o seu coração. Nós vimos isso no âmbito bem concreto das funções procriativas das pessoas. A parceira ou parceiro, mesmo quando se trata de marido e mulher, desce ao nível de lata de cerveja. Ao ser consumida a cerveja, se joga a lata fora. A sensualidade egoísta acaba se tornando um vício tirânico, uma obsessão, uma compulsão. É aquela pessoa que diz da boca para fora, eu faço o que eu quero nesse âmbito das funções procriativas, mas no seu interior está se lamentando porque sabe que faz porque não consegue mais deixar de fazer aquilo. A pessoa que atolou, sem forças para sair num brejo de que só Deus pode tirar, e pode mesmo, isso é verdade. E mais ou menos na mesma linha, vai o costume, baseado em uma falsa liberdade, de consumir álcool de maneira desenfreada, de experimentar drogas brandas, e em geral, sem descontinuidade, de passar logo para a experiência de drogas mais fortes, até cair numa escravidão progressiva, que pode não ter retorno, humanamente falando, se nós envolvemos Deus nessa luta, há muitas vitórias. Então, nesse foco concreto aqui, da pessoa que se deixa levar por esses gostos, por esses costumes, será que a gente consegue enxergar nesses farrapos humanos, que são essas pessoas viciadas, que se transformam, será que a gente consegue ver nessas pessoas uma apologia à liberdade que tantos motivou? E sobre o pano de fundo dessas desgraças, entende-se melhor a importância dessa afirmação, onde não há mortificação, não há virtude. Mortificação, domínio pessoal, penitência e ciência da cruz são os campos importantes para serem explorados. Uma luta pessoal que nos ajudará a dar vazão àquele interesse que todos, ou pelo menos a maior parte de nós tem, no mais profundo do coração. Não gostarias de gritar à juventude que fervilha à vossa volta, loucos, largai essas coisas mundanas que amesquinham o coração e muitas vezes o aviltam, o tornam indigno. Largai isso e vinde conosco atrás do amor. Mas precisamos nós, em primeiro lugar, calibrar a bússola do nosso coração para que esteja apontada para o amor a Deus,
o amor ao próximo, a nós mesmos, longe das garras hedonistas, longe das garras do orgulho. Enfim, tinha alertado no início que essa meditação talvez fosse um pouco pesada, e eu acho que foi, né? Mas saber isso, que na Igreja Católica, nós, para enfrentarmos essa luta, encontraremos sempre o apoio do exemplo e da intercessão de Maria, para que nos ajude a educar a nossa vontade e para que nós queiramos de verdade estar perto do seu Filho, pelo menos voltando sempre que nos tenhamos desviado pelos meandros do orgulho e do prazer desordenado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.